Após mais de 100 aulas, esse é o meu top 3 funções. O Trilhando Tecnologia já conta com mais de 100 aulas, nas quais teve muita troca de conhecimento, aprendizado, planilhas, tecnologia. Porém, 3 dessas funções foram as minhas preferidas ao longo de todas essas mais de 100 aulas. E hoje então vou compilar nesse vídeo essas 3 funções e também uma função bônus. Então vamos para a prática aprender como utilizar essas 4 funções. Uma delas que irá analisar um intervalo de dados e retornar apenas dados especificados de acordo com um critério. Uma outra função que vai analisar um critério e retornar um valor, um texto ou outro, dependendo do critério. E também a função que nos auxilia a criar esta barra de progresso que vai sendo dinamicamente preenchida de acordo com um percentual. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre essas funções. A primeira função é a função query, que é uma função utilizada para analisar um intervalo de dados, realizar uma consulta neste intervalo de dados e retornar apenas dados que respeitem um critério específico. Nesse contexto, para exemplificar, queremos retornar produto, quantidade e categoria desta tabela principal, porém queremos retornar apenas quando a categoria for esportes. E como podemos fazer isso? Então vou digitar igual a query, seleciono a função, o primeiro parâmetro que ela receberá são os dados que iremos analisar. Então vou selecionar este intervalo de dados que possui os produtos, quantidades, categorias, neste exemplo didático, com dados fictícios e didáticos para estudo. Selecionei o intervalo, ponto e vírgula, e agora sim a consulta, a query, que possui uma sintaxe específica. Então aqui vamos abrir e fechar aspas duplas e vou digitar select a, b, c, ou seja, selecione os dados da coluna A, selecione os dados da coluna B e selecione os dados da coluna C. Agora vamos definir o critério. Então vou digitar where C, que é a coluna de categorias, igual, agora vou abrir e fechar aspas simples, e entre as aspas simples vou digitar o texto esportes, exatamente da mesma forma que está escrito aqui nas categorias. Então, esportes. E em resumo, o que estamos fazendo? Estamos selecionando os dados da coluna A, da coluna B e da coluna C, aonde o valor da coluna C for esportes, e tudo isso dentro do intervalo que especificamos no primeiro parâmetro da função. E agora, então, fechei parênteses, vou apertar Enter, já temos o retorno. Então, o produto A, o produto E e o produto J, que são os que possuem a categoria esportes, já está sendo retornado o nome do produto, a quantidade do produto. Outro exemplo, se ao invés de filtrar, de realizar a consulta com base no critério que a coluna C seja igual a esportes, poderia ter select A, B e C, where B, no caso a coluna B, for maior, então o símbolo de maior que, for maior que 20, por exemplo. E apertando Enter, já temos aqui, então, o retorno produto A, produto G e produto I, que são os que possuem a quantidade maior do que 20. Por que não o produto J? Porque, na verdade, ele é igual a 20. Se eu quisesse incluir o produto J, teria que digitar aqui maior ou igual a 20. E aí sim, ele seria retornado. E as queries, elas podem fazer muito mais. Há diversas outras cláusulas que podem ser utilizadas, outros recursos da função query que podem ser utilizados. E, inclusive, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre a função query. Muito bem, então, terminamos o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, que é uma outra função que eu gosto bastante, que é a função C, que ela retorna o valor dependendo da expressão lógica. E como podemos utilizar a função C? Aqui temos então neste exemplo didático e fictício com dados didáticos para estudo, temos aqui uma tabela com nome, nota e um status. Vamos dizer que temos, por exemplo, uma regra de que quando uma nota ela possui o valor 7 ou maior do que isso, o status é a aprovação. Quando uma nota possuir um valor menor do que 7, vamos atribuir o status de recuperação. E como podemos fazer isso?
Então, vou digitar igual a C, seleciono a função, e agora, então, primeiro, a expressão lógica, o teste que iremos realizar. Neste caso, queremos testar se a nota, então seleciono esta célula que possui a nota, for maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Se ela for maior ou igual a 7, queremos um retorno, é o valor C verdadeiro. Se essa regra for verdadeira, o que vamos retornar? Então, vou abrir e fechar aspas duplas e vou digitar aprovação. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Agora é o valor C falso, ou seja, se esta comparação, esta regra, este critério for falso, qual retorno queremos? Então, vou abrir e fechar aspas duplas e digitar recuperação. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já está funcionando. Então, por exemplo, uma nota 8,5, aprovação. Uma nota 7,1, aprovação. Nota 7, aprovação. Agora uma nota, por exemplo, 6,5, status recuperação. E podemos replicar esta fórmula para as demais células. Então, aqui, nesta célula que possui a fórmula já funcional, há este círculo azul no canto inferior direito da célula. Vou clicar sobre ele com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Desta forma, já está funcionando. Então, por exemplo, notas maiores ou iguais a 7 estão retornando o status de aprovação. E agora, o que seria a função bônus, antes de irmos também para a terceira função, que faz a barra de progresso, uma função bônus que é bastante interessante é a função cont.c. Então, vou digitar igual a cont.c. É esta função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. E como poderíamos utilizar essa função neste contexto, por exemplo? Analisando o intervalo de dados e contabilizando quantas células possuem o texto aprovação e quantas possuem o texto recuperação, por exemplo. Então, vou digitar igual a cont.c. Primeiro parâmetro, o intervalo que iremos analisar. Vou selecionar esta coluna de status, ponto e vírgula, e agora o critério. Bom, o critério que queremos na aprovação é que o texto no status seja a aprovação. Então, para isso, vou abrir e fechar aspas duplas e digitar aprovação. Exatamente da mesma forma que está escrita no status. Fechando parênteses e apertando Enter, o retorno 5. 1, 2, 3, 4, realmente 5 vezes o texto aprovação. E para a recuperação, então, igual a cont.c, seleciono a função, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas e digitar recuperação. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, retorno 3. E conforme as notas fossem, por exemplo, alteradas, dinamicamente esta contagem também vai sendo alterada. Por exemplo, se atribuir uma nota 6 para os alunos, aprovação 0, recuperação 8. Já se todos tiraram, por exemplo, uma nota 8, aprovação 8 pessoas, recuperação 0. E assim por diante. E se você está gostando do vídeo até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda e me motiva a continuar criando mais conteúdos. E agora a terceira função, que vamos utilizar para criar uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente preenchida, que inclusive vamos utilizar junto com o recurso de caixas de seleção, algumas outras funções. Seguinte, então vamos lá. Primeiro, tem alguns exemplos didáticos de tarefas, exercício físico, leitura, entregar relatório, jantar com a família, e aqui nos status, então, vamos selecionar este intervalo de dados, vou clicar no menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. É importante uma informação de que quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve vamos utilizar isto para contabilizar quantas tarefas foram realizadas. Então, novamente, função cont.c. Digito igual a cont.c, seleciono a função para a contagem condicional em um intervalo. Primeiro parâmetro, o intervalo que iremos analisar, então seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e agora, como na verdade uma caixa de seleção ela tem um retorno que é um valor lógico, verdadeiro ou falso, ou true or false, do inglês, é um valor lógico. Neste caso, nem é necessário utilizar aspas duplas. Podemos diretamente digitar verdadeiro.
E dessa forma, estamos contabilizando quando uma caixa de seleção possui retorno verdadeiro, ou seja, quando ela está marcada. Então temos duas tarefas realizadas. Aqui poderia utilizar, por exemplo, a função conte.valores, então igual a conte.valores, retorna a quantidade de valores em um conjunto de dados, e aqui basicamente selecionando este intervalo de dado, que possui as caixas de seleção, fechando parênteses e apertando Enter, total de tarefas 4, tarefas realizadas 2. E agora vamos gerar um percentual de quantas já foram realizadas comparando com o total de tarefas. Para isso, nesta célula do percentual, primeiro vamos utilizar este atalho de formatar como porcentagem. E agora basta fazer uma divisão. Então eu vou digitar igual, selecionar a célula de tarefas realizadas, barra, que vai representar a divisão, e agora selecionar a célula que possui o total de tarefas. E apertando Enter, já temos um percentual. Então, por exemplo, 0%, 25%, 50%, que é a metade, 100% com todas as caixas marcadas e assim por diante. E agora, então, uma das top 3 funções que eu mais gosto de utilizar no Planilhas Google é a função Sparkline, que pode ser utilizada para criar um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Então, vou selecionar a função Sparkline. Primeiro, parâmetros dados que iremos analisar. Então, vou selecionar o percentual, ponto e vírgula, e agora a sintaxe da função Sparkline para o parâmetro das opções. Basicamente, vamos abrir e fechar chaves, e agora então, abrir e fechar aspas duplas, e digitar charts type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, novamente abrir e fechar aspas duplas, e entre elas digitar bar. Então, o tipo de gráfico é um gráfico de barra. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Novamente abrir e fechar aspas duplas e vou digitar color 1, color 1, que vai ser a cor da barra de progresso. Barra invertida, novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar green, que é verde em inglês. E agora, para finalizar, após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, vou digitar max, que será o máximo, barra invertida 1, ou seja, o máximo é 100%. E ao final da função, após o fechamento das chaves, vou fechar parênteses e apertar Enter, e já temos uma barra de progresso funcional, que vai sendo dinamicamente preenchida, atualizada, conforme a marcação das caixas de seleção, ou seja, de acordo com o percentual que está sendo gerado. E agora que você aprendeu um pouco mais sobre as minhas top 3 funções, que são a função query, a função C e a função Sparkline, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.